Um luthier de Taubaté transformou o que era uma brincadeira de criança em profissão. Hoje, seus instrumentos são reconhecidos por grandes nomes da música popular brasileira. Os dedos parecem dançar sobre as cordas. Kleber é músico profissional há 20 anos e conhece muito bem o instrumento com o qual trabalha. O violão artesanal ele tem essa magia de ser, cada instrumento é um instrumento único, né? Não é que nem um violão ou um instrumento fabricado em série. Então o luthier vai e faz aquele instrumento para você. Então ele vai ser único, você vai moldar o som daquele instrumento de acordo com o seu estilo, com o seu jeito de tocar. Este violão foi feito artesanalmente por Lineu. O luthier, que mora na cidade de Taubaté, trabalha apenas por encomenda. Por ano, saem cerca de 30 instrumentos de corda. Muitos vão parar nas mãos de músicos conhecidos, como Chico Buarque, Ana Carolina, João Bosco e Gabriel Sater. A partir do momento em que um músico com qualidade A, B ou C, que toca estilo, gênero musical A, B ou C, não vem ao caso, mas a partir do momento em que um músico elege o meu trabalho, ou seja, vai ser através do violão que eu construí, que ele vai fazer, que ele vai falar a arte dele, que ele vai botar a sua manifestação artística para fora. Quando isso acontece, isso para mim é a coroação é o máximo, é simplesmente o máximo. O filho de marceneiro um dia resolveu transformar a madeira em melodia. Eu nasci no meio da serragem, né? Então eu sempre tive intimidade de mexer com madeira. Desde criança eu fazia brinquedinhos de madeira, raquete de ping-pong, fazia caixinhas, fazia tabuleiro de dama, essas coisas. Sempre foi muito natural mexer com madeira, brincar com madeira, pegar, serrar, colar, pregar. Então esse tipo de coisa sempre foi muito tranquilo para mim. E depois, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, comecei a tocar cavaquinho, aí pronto, aí já foi. Comecei a trocar peça de instrumento, comecei a construir instrumento já. O que era apenas brincadeira de garoto, Lineu transformou em profissão. O resultado de tanta dedicação valeu a pena. Hoje, o número de encomendas é grande. São até 15 meses de espera para o cliente ter o violão em mãos. Autodidata, Lineu foi aprendendo as técnicas de fabricação com o tempo. Ao todo, são 2 meses para um violão ficar pronto. Eu encontrei meu lugar na música. Foi isso, quer dizer, meu lugar na música é aqui. Não é ser o piloto, é ser o chefe da equipe. Sabe, é o cara que faz o instrumento. Quer dizer, eu acho que foi uma coisa muito bacana. Antes de iniciar a fabricação, a madeira fica descansando nesta sala. Aqui, a umidade do ar precisa estar sempre controlada em torno de 40%, para que mais tarde o violão não apresente problemas. Quando o ar está mais úmido, a madeira, que é como se fosse uma esponja, ela aumenta de tamanho. Quando o ar está muito seco, a madeira fica sem ar dentro dela também, ela diminui de tamanho. Então isso pode fazer com que um instrumento, com o passar do tempo, que é feito com madeiras muito delicadas, pode fazer com que o instrumento se deforme ou até chegue a rachar. Algumas peças da madeira cheguem a rachar. O luthier utiliza até 10 tipos diferentes de madeira para formar um instrumento. Elas ficam mais de 3 anos no estoque. Um violão, ele é um artefato, digamos assim, ele é uma máquina acústica muito complexa. Então, cada componente do violão tem uma função diferente. Então, você tem madeiras ali que vão ter funções. Tudo tem que vibrar, mas tem algumas que têm assim a função mesmo de vibrar para gerar o som. Outros componentes do instrumento, eles são só estruturais, eles são só para segurar aquela madeira que gera o som, tá? E outras são aquela para segurar a corda, outras são aquelas que é para amarrar a tarraxa. Então, isso requer que cada componente do violão seja feito com uma madeira específica ou com algumas opções de madeira específica. Então tem lugar que eu vou precisar de uma madeira muito leve, muito flexível. Outros componentes precisam ser madeira muito dura, muito rígida, muito pesada. Então por isso que um único violão, ao contrário do que muita gente pensa, que madeira você faz o violão? Um violão ele tem geralmente mais de 10 espécies diferentes. Mas a satisfação final é mesmo ouvir o som do instrumento nas mãos de quem entende. Cada vez que eu toco o instrumento dele, está cada vez melhor, né? É um instrumento que
onde o músico consegue expressar todas as suas emoções, assim, né? Ele não bloqueia. Tem um timbre maravilhoso, tocabilidade maravilhosa, afinação maravilhosa.